paz do Senhor Jesus, graças a Deus, mais uma live, mais um vídeo, para a glória de Deus, porque a Ele a honra, a Ele a glória, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, todas as coisas. A Bíblia diz, quer comais, quer bebei, fazei tudo isto para a glória de Deus, para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, porque a Bíblia fala, né, em Filipenses, olha só que forte, Filipenses, capítulo de número Filipenses, conhecida como a Carta da Alegria, que o apóstolo Paulo ele escreve dentro da prisão. Nós sabemos que das 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, 4 foram chamadas a carta da prisão, né? E Paulo estava preso quando escreveu esta carta. E ele diz assim, Filipenses, capítulo de número 1, vamos lá. Filipenses, capítulo de número 1, versículo 12. Quero ler o 6 primeiro. Sabe por que eu vou ler esse versículo 6? Porque nós, eu, você, estamos debaixo, guarda essa daí. Você já sabe, mas guarda essa. Nós estamos debaixo do aperfeiçoamento de Deus. Nós estamos debaixo do aperfeiçoamento de Deus. 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Estamos debaixo do aperfeiçoamento de Deus, tendo por certo isto mesmo, Paulo fala, que aquele Jesus, o mesmo Jesus, aquele que era a pedra que acompanhava ali o povo de Israel no meio do deserto, aquele que era o anjo do Senhor, aquele de Gênesis capítulo 3, versículo 15, a semente da mulher, aquele, o general do exército que apareceu ali para Josué, aquele que está no controle de todas as coisas, aquele que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, aquele que João Batista, às margens do Rio Jordão, quando coloca o olho em Jesus, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que estava no seio do Pai, aquele que é o Verbo e se fez carne e habitou entre nós, ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Aquele, Paulo fala, aquele que morreu na cruz, que vive, que está no controle de todas as coisas, meu Deus, aquele que em vós começou a boa obra, amado, tudo que ele faz bem. Aquele que começou a boa obra na minha, na sua vida, aquele, meu Deus, forte esse versículo, né? Filipenses, Paulo dentro de uma prisão, denominada, conhecida essa carta como a Carta da Alegria.
que ele fala: regozijai-vos. De dentro da prisão, ele está escrevendo uma carta para consolar a igreja. Olha o mistério. E dentro da prisão ele fala para a igreja. Ele fala para a igreja: ó, fica tranquilo, porque aquele que foi morto, aquele que se fez carne, aquele que foi gerado pelo Espírito Santo, aquele que cresceu, aquele que aos 12 anos estava no meio dos doutores e deixou os doutores, os mestres, os rabinos, de queixo caído, aquele que ainda não perdeu o controle da situação, ou melhor, nunca perderá o controle da situação, aquele, meu Deus, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, é aquele, Paulo fala, aquele, meu Deus, aquele que fez uma pergunta para os discípulos: quem diz aí o povo que eu sou? E responderam: um dizem que o Senhor é um profeta, outro diz que o Senhor é Jeremias. Estão dizendo um monte de coisa aí. E Jesus fala: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro recebe a revelação, porque não foi carne nem sangue que revelou, e fala assim: ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele. E Jesus fala para Pedro, fala assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra, olha só, sobre esta pedra, sobre Cristo, eu vou edificar minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro, amado, vamos ver, olha aqui, ó, aquele que começou a boa obra. Quem que era Pedro, amado? Meu Deus, Pedro tinha os seus altos e baixos, picos emocionais, precipitado na palavra. Pedro era um pouco precipitado. Pedro, mas a Bíblia diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, ele fala: tu és Pedro. Pedro, ele representa a igreja, a representatividade da igreja. Pedro tinha os seus altos, Pedro tinha os seus baixos. Uma hora ele falava assim: Senhor, eu vou contigo até o fim, se for necessário morrer, eu morro contigo. Mas Jesus fala assim: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aquele que começou a boa obra, e Jesus trabalhando no caráter de Pedro, moldando o caráter de Pedro. E é isso que o Evangelho faz. Esse é o propósito do Evangelho na minha e na sua vida, amado. O Evangelho que molda o nosso caráter, um Evangelho que lapida o nosso caráter, como Pedro, Jesus lapidando Pedro, porque aquele que começou uma boa obra, amado, é isso que o Evangelho faz. E se ele te chamou, amado, fica tranquilo, fica tranquila. É claro que nós devemos fazer a nossa parte, é necessário fazermos a nossa parte, é necessário nós acreditarmos, é necessário nós exercitarmos a nossa fé, é necessário nós buscarmos, é necessário, amado, é necessário, para que aquele que começou a boa obra, olha só, aperfeiçoará. Em outras traduções fala assim, ó, ele vai completar aquilo que ele começou. Glória a Deus. Pedro tinha seus altos e tinha seus baixos. E nós também. Nós temos o nosso alto, temos o nosso baixo, não é verdade? A vida é assim, amado. Dias de monte, dias de vale. Mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo diz para nós essa noite, amado, a Bíblia diz que Deus é Deus do monte e é Deus do vale também.
Deus está conosco. Jesus está conosco em todos os momentos. Nós podemos ver Pedro, amado. Quando Pedro, pegando esse gancho aqui, Pedro trabalhou a noite toda, pegou o barco, foi para o mar da Galileia, foi pescar. Ele pescou a noite inteira, ele trabalhou, mas não pescou nada. Ele foi pescar e não pescou nada. Trabalhou a noite inteira e não pegou nada. Mas a Bíblia diz que Jesus entra no barco de Pedro. Jesus entra no barco de Pedro, amado. Naquele dia, no pior dia da vida de Pedro, no pior momento da vida de Pedro, que não foi nada bom, ele fracassou, não conseguiu nada. E Jesus é nosso verdadeiro amigo, amado, porque Ele está conosco nos momentos bons e nos momentos difíceis também. Ele está conosco. Essa promessa: eis que estou convosco todos os dias, todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele entrou no barco de Pedro no dia mau, no pior dia de Pedro, amado, Jesus entrou no barco. Então, descansa. Jesus entrou no barco de Pedro. E se Ele está no barco da minha, da sua e da nossa vida, isso é o suficiente para nós glorificarmos a Deus nesta noite. Glorifique a Deus aí. Ele entrou no barco de Pedro, Ele entrou no barco da minha e da sua vida, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Pode ter certeza que este barco não vai naufragar, ele não vai afundar, ele não vai a pique. Sabe por quê, amado? Porque Jesus está no controle desta embarcação. Ele está no controle, Ele está no comando. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Pedro negou. Pedro falou que ele não foi. Quando ele foi ali confrontado, Pedro, por uma serva, e falou: tu é um deles. Ele falou: não, eu não conheço Jesus. Ele negou 3 vezes, Pedro. Ele negou. Ele dormiu 3 vezes lá no Getsemane. Ele dormiu. Mas olha o amor de Deus que nos constrange, amado. Aí Cristo, olha só, Pedro andou com Jesus ali 3 anos. Imagine como estava preso Pedro quando nega Jesus, amado, diante de uma criada. Negou Jesus, chorou amargamente. Jesus vai para a cruz, ele é crucificado. Aí, vamos lá, vem comigo, João, olha que situação, olha em que situação, em que condição se encontrava Pedro. João 22. O Evangelho é isso. O Evangelho molda o nosso caráter, lapida o nosso caráter, porque o diamante tem que ser lapidado, amado. Eu tenho que ser lapidado, você tem que ser lapidado, nós precisamos ser lapidados. É claro, amado, é claro que o Evangelho também nos garante a vitória, isso daí é certo. Mas nós podemos ver hoje aí por aí pregando um outro Evangelho, amado. Mas a obra que o Senhor começou em nós, amado, quer começar em nós, é uma obra de dentro para fora primeiro. É uma obra no nosso caráter, é uma obra na nossa alma. Jesus quer mudar o nosso caráter, Jesus quer nos mudar, amado. Isso que é Evangelho, porque aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Aquele que mudou o caráter de Jacó ali, quando Jacó lutava com o anjo, lutou a noite inteira,
E Jacó precisava de uma bênção, precisava ser abençoado, precisava de uma vitória. Mas antes da vitória, antes da bênção, antes de tudo isso, amado, Jesus quer trabalhar no nosso caráter. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor, uma cristofania, Cristo, chega e fala assim, ó, qual que é o teu nome? Qual que é o teu nome? Ele fala, eu sou Jacó. Eu sou Jacó. E a Bíblia diz que Deus fala, o anjo do Senhor, Cristo, fala, a partir de hoje, não se chamará mais Jacó, mas Israel. O Evangelho muda caráter. O Evangelho muda a vida. O Evangelho transforma a vida de pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Isso que é o Evangelho, amado. Aquela mulher samaritana de Samaria, que foi buscar água, Jesus ali abre um diálogo com ela, se aproxima dela, e ela fala, como sendo tu judeu, conversa com uma mulher, conversa comigo que sou samaritana, porque os judeus não conversavam com o samaritano. E Jesus fala, se tu soubesse quem te pede água, você pediria, e ele te daria água viva. Quem já bebeu desta água? Desta água, amado, que jorra para a vida eterna. E aquela mulher tem um encontro com Jesus. Jesus se revela para ela, dizendo que ele é o Messias. Aquela mulher que estava com o cântaro, que foi buscar água, a partir daquele momento que ela tem um encontro com Jesus, ela deixou até o cântaro. Olha só, amado, ela foi buscar água, ela levou o cântaro para encher o cântaro de água, mas ela deixou até o cântaro. Depois que ela teve o encontro com Jesus, ela deixou até o cântaro. Meu Deus, pega essa daí, ó. Depois que ela teve um encontro com Jesus, ela deixou até o cântaro. Depois que ela teve uma experiência com Jesus, ela deixou até o cântaro. E é isso que o Evangelho faz, amado, porque aquele que começou a boa obra, é isso que o Evangelho faz. Quando temos um encontro verdadeiro com Jesus, quando temos uma experiência com Jesus Cristo, amado, quando temos um encontro com Jesus Cristo, nós deixamos até o cântaro. É necessário deixar o cântaro, é necessário deixar algumas coisas na nossa vida que impede Cristo de realizar uma grande obra na nossa vida. A mulher deixou o cântaro, e o cântaro, sabe o que representa? O nosso passado. Repita comigo aí onde você está. Precisamos deixar o cântaro. Precisamos deixar o cântaro. Aleluia! Eu já vou terminar esta live, para a glória de Deus. Eu já coloco no meu coração em João, amém? Capítulo de número 21. Mas antes, João, amém? Capítulo de número 21. Porque nós estamos falando sobre aquele que começou a boa obra, amado. Mas olha que interessante, em João 4, né? A mulher deixou o cântaro. Quem já deixou o cântaro aí? Dá um glória a Deus aí. Escreve aí, eu já deixei o cântaro. Aleluia. E deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade. Deixa o cântaro. Aleluia. Precisamos deixar o cântaro, amado, porque é uma cidade no céu, reservada para mim, reservada para você, reservada para nós, amado. Há uma cidade. É necessário deixar o cântaro, porque Paulo falou assim, a nossa cidade está no céu. Mas é necessário deixar o cântaro. E Jesus conversando com aquela mulher, amado, aquela mulher foi para a cidade. E quando ela vai para a cidade, ela fala assim, e diziam, olha o que ela fala, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou e disse-me tudo quanto tenho dito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. Olha só, amado, aquela mulher,
Olha o que o evangelho fez na vida dessa mulher. Olha o que Jesus fez na vida dessa mulher, amado. Dessa mulher samaritana. Que Jesus fala assim, é verdade. Você tem 5 maridos e o que você tem agora não é teu. Não foi isso, ó? Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. E disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos e o que agora tem não é teu marido. O evangelho mudou a vida dessa mulher. E é isso que o evangelho faz, amado. Cristo não veio para condenar, para jogar pedra, não. Por isso que Jesus falou para aquela mulher adúltera, vai, não peque mais, vai em paz e não peque mais. Porque aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Meu Deus. E muitos, e olha só, aquela mulher, amado, se tornou uma missionária. Aquela mulher deixou o cântaro e voltou com almas para Jesus. E diziam, olha só, e diziam à mulher agora, que foi um canal de bênção na vida daquelas pessoas. Eu, você, amado, seja um canal de bênção na vida das pessoas. Deus nos chamou, Deus te chamou para você ser bênção, para você ser porta-voz de Deus, para você anunciar o evangelho, para você abre a tua boca. Não foi isso? Fui eu que te tirei da terra do Egito, fui eu que te tirei do mundo, fui eu que te tirei da prostituição, fui eu que te tirei do pecado, fui eu que te resgatei, fui eu que mudei, fui eu que transformei. Foi Jesus. Abre a tua boca que eu vou te encher, que eu vou te usar. Seja um canal de bênção na vida dos teus vizinhos, seja um canal de bênção na tua casa, seja um canal de bênção na vida dos teus filhos, seja um canal de bênção na vida da tua esposa, seja um canal de bênção na vida do teu marido, seja um canal de bênção no teu serviço, seja um canal de bênção. Você é um canal de bênção. Mas é necessário deixar o cântaro. Precisamos ser um canal de bênção a todo momento. Porque aquele que começou a boa obra, olha só, amado, o que ele começou é bom. Então essa mulher deixou o cântaro e Jesus fez uma grande obra na vida dessa mulher. Fez e concluiu. Porque aquele que começou a obra aperfeiçoará. Nós começamos esta live falando que nós estamos debaixo do aperfeiçoamento. Estamos debaixo do aperfeiçoamento de Deus. Estamos debaixo do aprimoramento de Deus. Estamos debaixo da lapidação de Deus. E o oleiro está trabalhando no vaso. Assim como o oleiro, amado, Jesus trabalhou na vida dessa mulher, trabalhou na vida de Pedro, trabalhou na vida de Moisés. Olha, Moisés estava lá no Egito e a Bíblia fala que ele saiu, estava no palácio, do palácio foi para o deserto. Deus aparece para Moisés no meio de uma sarça ardente que não se consumia, porque era normal no deserto. Sarça pegar fogo e se consumir era normal. Mas uma sarça pegar fogo e não se consumir não era algo comum naquela época. E isso chamou a atenção de Moisés. Porque aquela era uma sarça resistente. E é isso que o evangelho faz, amado. O evangelho quer te dar resistência. O evangelho quer te dar firmeza. É isso. Porque, olha só, a sarça, ela ardia e não se consumia. E é isso, amado. Não se consumia, tinha resistência, tinha firmeza. E é isso que nós precisamos ter, amado. Precisamos ter mais firmeza, precisamos criar raízes. Para que quando vir a prova, quando vir a dificuldade, quando vir a crise, quando vir o deserto, quando vir a luta, quando vir os desafios da vida, nós precisamos estar de pé. Precisamos estar de pé.
Precisamos estar de pé diante das provas. Precisamos estar de pé diante da dificuldade. Precisamos estar de pé diante dos problemas. Precisamos estar de pé, amado. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé, amado. Não foi isso que Deus falou para o profeta, amado? Porque não tem como, amado. Deus não usa ninguém caído. Não, Deus não usa, amado. Por isso que nós precisamos se colocar de pé. Se coloca de pé. Seja um canal de bênção. Precisamos criar raízes profundas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Não é isso? Marcos, vamos lá. Marcos capítulo 2. Olha só porque você tem que criar raiz, amado. Eu também. As nossas raízes têm que ser profundas. Amém? Precisamos criar raízes profundas. Meu Deus. Olha por quê. Vamos lá. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhe muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Semeador. Você é um semeador, viu? Semeie a palavra. Precisamos semear coisas boas, amado. Boas palavras. Precisamos semear o evangelho. Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que semeando ele, a palavra, a semente, semeando a semente, tem semente, tá cheio de semente aqui, ó. Semeia a semente, ó. E aconteceu que semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho. E vieram as aves do céu e comeram. Olha só. E outra caiu sobre pedregais. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. Não havia muita terra, ó. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz. Olha só. Porque não tinha raiz. E secou-se. E outra caiu entre espinhos, e cresceu. E crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, o outro 60, e o outro 100. E disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então a Bíblia diz que o semeador saiu a semear. E uma semente caiu aonde? Primeiro, junto ao caminho. Veio as aves e comeram. E depois a outra caiu em pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Depois veio o sol e secou-se, porque não tinha raiz. Mas a Bíblia fala que teve uma semente que caiu em terra boa. Precisamos criar raízes, amado. E é o que nós vimos. Nós vemos sempre isso daí. Pessoas com uma fé temporal, amado. Vem a luta, vem a prova, vem a dificuldade. Deixam de servir a Deus. Porque elas acham que o evangelho é só bênção. Não, amado. O próprio Senhor Jesus, as últimas palavras de Jesus, ele falou assim: ó, no mundo nós vamos ter aflições. No mundo tereis aflições. Não é só vitória não, amado.
É claro que nós temos vitória em algumas áreas da nossa vida, mas não é só vitória não. A maior vitória, amado, a maior vitória Cristo conquistou por mim e por você. A maior vitória, sabe qual que é a maior vitória? É a nossa salvação. A maior vitória, amado, é que Cristo pagou o preço pelos meus, pelos teus e pelos nossos pecados. Essa é a maior vitória, amado. Que através da cruz nós somos salvos, através da cruz nós somos libertos, através da cruz nós se tornamos uma nova pessoa, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu Deus, nenhuma condenação mais há, amado, porque Cristo nos salvou na cruz. Na cruz, amado, Ele nos resgatou, Ele nos comprou de volta, Ele nos comprou de novo, e não foi com ouro, não foi com prata, e por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque foi com sangue, porque o sangue purifica, o sangue perdoa, o sangue restaura, o sangue limpa, porque a Bíblia diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa é a nossa maior vitória, amado. O nosso nome está escrito no céu, no livro da vida. Todos aqueles que se arrependem dos seus pecados, todos aqueles, amado, que decidem a servir a Cristo, decidem carregar a sua cruz, todos aqueles, amado, que a cada dia carregam a sua cruz, a cada dia lutam contra o pecado, a cada dia lutam contra o mundo, a cada dia lutam contra o diabo, a cada dia nós estamos lutando, amado, aleluia. Mas saiba de uma coisa: aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Isso que é evangelho. Mas Cristo venceu por nós, e nós iremos vencer também pelo Espírito Santo de Deus, porque nós não estamos sozinhos não. Os discípulos estavam preocupados quando Jesus estava falando que ele iria partir, que ele iria voltar para o Pai, que ele iria ser crucificado. Mas Jesus fala: calma, eu vou enviar um outro, Ramanai, eu vou enviar o Consolador. E o Consolador significa Paracleto, aquele que é enviado para ficar ao lado, amado. O Espírito, você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está ao nosso lado, o Espírito Santo está conosco, e o Espírito Santo nos dá força, o Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo intercede por nós. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu como homem, e como homem o Espírito Santo estava sobre Jesus, porque no momento do batismo de Jesus, amado, a Bíblia fala que o céu se abre, o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre Jesus, e o Pai fala: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus como homem foi cheio do Espírito Santo, e nós como homem, amado, nós, ainda que estamos neste corpo não glorificado, nesse corpo, amado, que ainda em nós habita o pecado, mas o pecado não tem domínio mais sobre nós. O pecado não tem domínio mais sobre aqueles que aceitaram a Jesus, que se renderam à sombra da cruz e que vivem, amado, a cada dia, a cada momento, sendo dependente do Espírito Santo de Deus. É assim que nós vamos vencer o pecado, é assim que nós vamos vencer o mundo, e é assim que nós vamos chegar no céu. Assim como? Sendo dependente da graça, dependente do Espírito Santo de Deus. Precisamos ser mais dependentes do Espírito Santo de Deus. É isso, amado.
Precisamos se esvaziar mais do eu, mais do ego. Precisamos se esvaziar mais de nós e se encher mais da presença do Espírito Santo de Deus. Seja cheio nesta noite. Que, amado, que o Espírito Santo de Deus possa nos encher da graça, nos encher do Espírito Santo de Deus, para que possamos continuar caminhando para a Nova Jerusalém. Porque a Bíblia diz, amado, que há uma cidade, aleluia. Eu creio no arrebatamento da igreja ainda, amado, eu creio. Quem crê no arrebatamento da igreja ainda? Aleluia. Quem ainda crê nessa promessa? Porque tem pessoas que não acreditam mais. Mas eu creio, amado, que eu estou pregando nesta noite para uma igreja, para pessoas ainda que acreditam, que esperam o arrebatamento da igreja. Quem ainda acredita no arrebatamento da igreja? Cadê aqueles, amado? Cadê aqueles que vão subir? Maranata, 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 Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Cadê, amado? Porque hoje falar sobre o arrebatamento não é muito popular, não é verdade? Não dá muita audiência, mas eu não estou preocupado não, amado, com popularidade não, com audiência, com número não. Eu estou preocupado, amado, quando a trombeta soar, em 7 milésimos de um segundo. Essa tem que ser a preocupação da igreja, amado. Essa tem que ser a nossa preocupação, estar preparado, estar cheio do Espírito Santo para encontrar o Senhor Jesus nos ares, porque Ele vai voltar, Ele vai voltar. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ora vem. Eu creio nesta promessa. Eu creio no arrebatamento da igreja. Eu creio, amado. Sabe por que eu creio? Porque não foi, amado, não foi político que prometeu, não. Se fosse político, não é verdade? Aí como nós costumamos ver, na verdade, em época de eleição, né? Tantas promessas, não, amado. Mas quem fez a promessa foi Jesus. Quem fez a promessa foi aquele que se fez carne. Quem fez a promessa foi aquele que deixou o céu, deixou o trono, amado, e se humilhou, e se esvaziou, e se fez carne, e andou nessa terra. Foi Ele que fez a promessa. Olha só, não se turbe o vosso coração. Sabe o que Jesus está falando? Sem desespero. Sem desespero. Meu Deus. Sem desespero, amado. Paulo também disse: haverá tempos trabalhosos. Amado, o mundo em que nós vivemos só não está pior porque ainda o Espírito Santo está na terra de forma plena, porque ainda a igreja verdadeira está na terra, porque ainda a igreja, amado, porque ainda a igreja verdadeira é sal da terra e luz do mundo, porque ainda a igreja ora, ainda a igreja intercede, porque a igreja está viva, porque Jesus Cristo Ele vive. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Olha aqui a promessa, olha a promessa aqui, meu Deus. E virei outra vez, aqui a promessa do arrebatamento da igreja. Jesus vai voltar. Repita comigo aí, repita comigo, escreve aí: Jesus vai voltar. Aleluia, Jesus vai voltar. Essa é a minha sentença de fé. É isso que eu creio, amado. É nisso que eu creio, que Jesus vai voltar a qualquer momento, na volta iminente. Paulo fala: num piscar de olhos, possa ser
7 milésimos de um segundo a qualquer momento. Pode ser hoje, possa ser que essa live não acabe e a trombeta vai soar, amado. E a Bíblia, meu Deus do céu, 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala assim, ó, quando a trombeta soar, os mortos, olha só que mistério, pega essa daí, os mortos ressuscitarão primeiro. Que mortos são esses? Todos os mortos, amado, desde Adão, que morreram em Cristo, todos os mortos, Abraão, Isaac, Jacó, todos os mortos que morreram, amado, martirizados, que morreram na fogueira do catolicismo romano, todos os mortos que morreram no Coliseu, por não negarem a Jesus, todos os mortos, amado, da igreja primitiva, que não negaram Jesus, todos os mortos que não se renderam ao imperador, todos os mortos que foram decapitados, todos os mortos que morreram de câncer, todos os mortos que morreram por alguma catástrofe natural, todos os mortos que morreram de Covid-19, todos os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, estaremos eternamente com o Senhor nos ares. Quem ainda crê nessa promessa, adore ao Senhor. Quem ainda crê nessa promessa aí? Aleluia. Aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quem ainda crê nessa promessa, adore ao Senhor. Não deixa essa promessa apagar do teu coração. Não deixa essa promessa apagar. Aleluia. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Um evangelho que trabalha no nosso caráter, mudou a nossa vida. Não se chamará mais Jacó, mas Israel. Para duas coisas, amado. Tudo isso porque Paulo fala assim, ó. A Bíblia fala assim, ó, que nós estamos nesse mundo, amado, para 2 significativos propósitos. Mostro para você. Tessalonicenses, vem comigo. Nós estamos aqui para 2 coisas. 2 significativos propósitos, olha aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 1. Olha só. Vou repetir. Nós estamos aqui para 2 significativos propósitos. Porque ele mesmo anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Primeiro, servir a Deus. Amado, Deus, Jesus nos chamou, mudou nosso caráter, mudou a nossa vida, para nós servirmos a Deus. Primeiro propósito. Segundo, e esperar, pegou aí, né? Pega essa daí, ó. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livrará da ira futura. Eu já quero pegar o gancho aqui, ó. Ó, eu já vou pegar esse gancho aqui, ó. Então nós estamos aqui para 2 significativos propósitos: servir a Deus e esperar Jesus Cristo. Amém? Que nos livra da ira futura. Amado, a igreja, eu creio dessa forma, respeito quem não crê, mas segundo a Bíblia eu creio, amado, que a igreja não passará na tribulação. A igreja não vai passar na tribulação, não, amado. Jesus Cristo tira a igreja da terra, amado. Antes da tribulação, o Espírito Santo de Deus
vai nos levar a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. Então foi para isso, amado, que Jesus nos foi. Esse é o motivo, amado. Essa é a razão de nós estarmos aqui, servir e esperar a Jesus, que nos livra da ira futura. Porque o que vai acontecer? A igreja vai ser arrebatada, amado, e nós precisamos estar prontos. É momento, amado, de nós reconstruirmos o nosso altar. Chega de brincadeira. É momento de nós reconstruirmos o nosso altar. O que o profeta fez, amado? Primeiro, o altar estava quebrado, ele reconstruiu o altar, ele restaurou o altar do Senhor. Precisamos restaurar o altar da nossa vida, porque a qualquer momento, pode ser hoje, Cristo virá. A Bíblia fala como um ladrão. Mas a Bíblia fala que ele fala assim, ó: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. E se você abrir a porta do teu coração, eu vou entrar, eu vou fazer morada, eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar o teu caráter. É isso. E vou levar você para morar no céu. Há uma cidade, amado, eu creio. Mas, abrindo parênteses aqui, a igreja não passará por esse período que é conhecido como a grande tribulação. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. E por que não vai passar? Não vai passar, eu creio. Porque a Bíblia fala que quando João, pega essa daí, ó, João. Quem era João? João era pescador. Mas Jesus chamou João e ele deixou rede, ele deixou barco, ele deixou tudo. Tem pessoas que querem servir ao Senhor, amado, e não querem deixar certas coisas que ele sabe e ela sabe que não é certo isso. Precisamos deixar algumas coisas, ou muitas coisas, que nos acompanhavam, amado, que não fazem mais parte da nossa, não fazem mais parte do reino de Deus. Tem coisas, amado, que não fazem mais parte da nossa vida. Mas eu sei, enquanto nós estamos aqui é luta, é prova, eu sei. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, amado, o Espírito Santo está conosco para nos ajudar nas nossas fraquezas, para nos dar força, para vencer as tentações, para vencer o pecado, para vencer o mundo. Estar de pé, e quando a trombeta soar, nós iremos subir para encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. Jesus vai voltar. Os sinais estão aí: peste, fomes, terremotos, guerras. Os sinais estão aí. Nós estamos vivendo o princípio das dores, amado. Não estamos vivendo o período da tribulação, porque a igreja não passará na tribulação. Mas precisamos estar cheio e com o nosso altar restaurado. Precisamos estar de pé. E é isso que o Evangelho faz. O Evangelho restaura. Lembra que nós estávamos falando de Pedro? Porque o tema desta live é esse aqui, ó. Esse é o tema que nós começamos a live, ó. E tá aí também. O Evangelho, amado, é entrega. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é entrega. Precisamos entregar mais. Nós temos que adorar Deus. Nós não adoramos
para ele dar. Não, porque tem gente que adora para receber. Não, está errado. Nós não adoramos para receber, nós adoramos porque ele nos salvou na cruz. Nós adoramos pelo que ele fez já, amado. Receber, dar, é consequência. Não adore para receber, não. Adore pelo que ele já fez por nós na cruz do Calvário. Adore pelo que ele é. Adore porque ele nos salvou. Adore porque ele nos resgatou. Adore porque ele nos comprou na cruz. Adore. Adore o Senhor aí. O Evangelho é entrega. O Evangelho é entrega, amado. Precisamos entregar. Sabe por quê? Precisamos entregar? Vou colocar um louvor para nós aqui agora. Porque Deus tem algo novo para minha, para a sua e para as nossas vidas. Deus tem algo novo. Você crê? E eu falei que eu ia terminar esta live aonde? Achou que eu tinha esquecido? Esqueci não. João 22. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou em vós, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Não se esqueça, estamos debaixo do aprimoramento de... Ninguém é perfeito aqui não, erramos, não é verdade? Não somos perfeitos, mas a Bíblia fala, sede vós perfeito como vosso Pai é perfeito. Não somos perfeitos, mas estamos buscando a perfeição a cada dia. Nesse corpo não seremos, mas no arrebatamento da igreja, nosso corpo vai ser glorificado. Aí sim. João, ó. Pedro, meu Deus, Pedro errou, Pedro negou, Pedro chorou, Pedro se arrependeu. E agora a Bíblia fala, Jesus foi crucificado, e no terceiro dia Jesus ressuscitou, ele vive. Mas Pedro, amado, achou que tinha acabado, que esse negócio, não acho que Pedro falou, esse negócio não é para mim não, pregar. E sabe o que Pedro fez? João 21, ó. Por quê? Pedro havia negado Jesus. Imagine como estava Pedro, amado, o coração de Pedro. E sabe o que a Bíblia fala? Porque que Pedro falou assim, ó, eu vou voltar para a pesca. Eu vou voltar. Porque Pedro tinha negado Jesus. E estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Pedro, vou pescar. Olha o que Pedro fala, vou pescar. E disseram-lhe também, nós vamos contigo. Olha só, mano. Ó, Pedro falou assim, eu vou voltar, vou pescar. E as pessoas que estavam com Pedro falaram assim, nós vamos contigo. Então aprenda uma coisa aqui. As nossas atitudes, elas influenciam as pessoas ao nosso redor. As nossas atitudes influenciam as pessoas que estão ao nosso redor. Pedro falou assim, eu vou pescar. Os outros falaram assim, eu também vou. Cuidado com as suas atitudes. Ou melhor, precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes. Pedro falou assim, eu vou pescar. Parece aqui que Pedro estava jogando tudo para o alto. Parece que Pedro falou assim, eu não quero mais saber disso. Eu errei, eu neguei. Jesus esqueceu de mim. Esse negócio de ministério não é para mim não. E parece que Pedro aqui está jogando tudo para o alto. Não jogue tudo para o alto.
E Pedro foi pescar. E a Bíblia fala que naquela noite eles não apanharam nada. Ele foi pescar sem Jesus, ele trabalhou a noite inteira e não apanhou nada. Aquele dia foi um fracasso. Aquele dia ele não conseguiu nada, não conquistou nada. E naquela noite nada apanharam. Eu aprendo uma coisa aqui. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Deixa Jesus dirigir a tua vida. Deixa Jesus dirigir os teus negócios. Deixa Jesus dirigir a tua história. Deixa Jesus dirigir o teu casamento. Deixa Jesus conduzir este barco. Deixa Jesus te guiar. Deixe Jesus te orientar. Pedro trabalhou a noite toda e não apanhou nada. E sendo já de manhã, amado, quem que aparece de manhã? Isso na ressurreição, amado. Jesus já aparece com um corpo ressurreto, E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Olha para você ver como que Jesus, amado, ele se preocupa com as nossas necessidades. Tende alguma coisa de comer, mas ele quer que você expresse. Ele quer que você diga o que você precisa. Precisamos falar. Pede o que queres. Pede o que queres. Em vez de nós ficarmos murmurando, em vez de nós, amado, se desesperar, em vez de nós falar para A, para B, Jesus está falando: o que queres que eu te faça? Tende alguma coisa de comer? E ele respondeu: não. E por que não? Porque sem mim nada podeis fazer. E ele disse, olha agora o que ele disse, Jesus amado: lançai a rede à direita do barco e a achareis. Jesus falou assim, se vocês obedecerem a palavra, meu Deus, pega essa daí. Está na Bíblia, João capítulo 21, versículo 6. E ele disse, olha só, para Pedro e para as pessoas que estavam com ele: lançai a rede à direita do barco e acharei. Quer dizer, se nós obedecermos a palavra, nós vamos achar. Você vai achar o que você está procurando. Olha só, lança a rede à direita do barco e você vai achar. Obedeça a palavra e você vai achar. Buscar-me-ei e me acharei, se buscardes de todo o vosso coração. Lança a rede que você vai achar. Era Jesus falando para Pedro: Pedro, você pescou a noite inteira e não achou nada, e não pegou nada. Mas eu falo para você: lança a rede à direita do barco e você vai achar. Quantas pessoas, amado, estão buscando achar a felicidade, a paz, a alegria em tantos lugares, em tantas coisas, e não acham, e pelo contrário, só se decepcionam. Mas se nós obedecermos a palavra, o segredo, meu Deus, o segredo é obedecer a palavra. Pedro, você não pegou nada? Não peguei. Não tem nada para comer? Não tenho. Mas tem uma coisa, o que é? Lance a rede à direita do barco que você vai achar. Obedeça, amado, deixe a palavra
dirigir a tua vida, dirigir a tua história. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Esse é o segredo para achar a paz, para achar a verdadeira felicidade, amado, para achar a salvação, para achar, é obedecer a palavra e lançar a rede à direita do barco, e achareis. Você está procurando, amado? Pedro procurou a noite inteira, amado, peixe, e lança a rede aqui, lança a rede aqui, lança a rede na frente, lança a rede atrás, e nada de achar. Mas Jesus fala: Pedro, você não achou nada, mas se você obedecer a palavra e lançar a rede do lado direito, você vai achar. E lançaram, olha só, Pedro não questionou, Pedro não duvidou, porque fé é isso, amado. Fé significa não duvidar da palavra. Fé significa isso, amado, acreditar no impossível, acreditar no sobrenatural. Isso é fé. Isso que é fé. Porque Pedro precisou de fé. Uma atitude de fé pode mudar a tua vida. Uma atitude de fé pode mudar a tua história. Pedro teve que ter fé para jogar a rede, porque ele trabalhou a noite inteira e não apanhou nada. E Pedro era bom de pesca, era profissional, era perito em pescar. Pedro era profissional em pesca, amado. Mas a questão aqui agora não é de saber pescar agora, porque ele trabalhou a noite e não apanhou nada. A questão aqui não é saber pescar, não é ser profissional em pesca, não é essa a questão. A questão agora aqui é fé. Essa é a questão agora. Essa é a questão. Você tem fé, Pedro, para jogar a rede à direita do barco? Se você tiver fé para jogar a rede, para lançar a rede à direita do barco, você vai achar, você vai achar, você vai achar. É uma questão de fé. Hebreus, olha só. Olha o que é fé. Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha só. Tem que ter fé para achar. Tem que ter fé para lançar a rede à direita do barco. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E a Bíblia fala também que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu te convido neste dia a você colocar, depositar a tua fé. Sabe em quem? Naquele. Coloca a tua fé naquele. Que nós começamos a live e falamos. No começo da live. Coloca a tua fé naquele. Coloca a tua fé naquele. Quem é aquele? Olha o mistério aí, pega aí. Quem que é aquele? Tendo por certo isto mesmo. Que aquele, aquele que foi morto, aquele que pagou o preço na cruz do Calvário, aquele que nos resgatou, aquele que nos salvou e ressuscitou ao terceiro dia, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele. Coloque a sua fé naquele. E o que Pedro fez, amado? Pedro não questionou, Pedro não murmurou, Pedro não reclamou. Olha só. Pedro poderia ter perdido a bênção e não ter achado nada se ele reclamasse, se ele questionasse, se ele murmurasse. Porque
Jesus só deu uma ordem para ele, falou assim: ó Pedro, você trabalhou a noite inteira, não pegou nada, tem alguma coisa para comer? Não tem? Então o negócio é o seguinte: lance a rede à direita do barco e acharei. Então, olha para você ver como é uma questão de fé, amado. Pedro não murmurou.